Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. O sermão continua a parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servos, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Né, irmão? Jesus contou essa parábola, a parábola dos 10 talentos. E a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos ter em mente quando nós lemos uma parábola como essa, é que Jesus Cristo, ele está querendo nos fazer entender coisas espirituais, né, irmãos? Coisas que nós não conseguimos enxergar normalmente. São conceitos espirituais que ele está trazendo a nós. Então há um grande problema, irmãos, há um grande problema quando a gente começa a entender os talentos como coisas materiais, né, irmãos? Há um grande problema quando a gente começa a fazer aplicações dizendo: não, irmão, se Deus te deu o dom de ser empreendedor, irmão, abra o seu próprio negócio, seja um empreendedor, irmão. Se Deus te deu o dom de cozinhar bem, irmãos, tá? Seja um cozinheiro de sucesso. Não, irmão, existe um grande problema quando nós começamos a fazer aplicações de talentos, né, irmãos, como sendo coisas materiais do dia a dia que a gente já faz normalmente. Porque para isso a gente não precisa de palavra, irmãos. Para isso a gente já faz normalmente, não precisa de palavra para isso. Isso aí o mundo faz isso aí o tempo todo. Esse conceito todo mundo já conhece, né, irmãos? Então a realidade que Jesus Cristo está trazendo aqui é uma realidade espiritual, né, irmãos? E quando ele começa logo no versículo 14 aqui, ele vai dizer: ó, porque isto é também
Né, irmãos? Porque isso é o que Jesus está falando sobre o reino de Deus. Quando a gente lê aqui no capítulo 25, ele vai dizer que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. 5 delas eram loucas, 5 delas eram prudentes. A única diferença das loucas e das prudentes é que as loucas não possuíam azeite em reserva. Né, irmãos? Então ele está falando sobre o reino de Deus, e agora ele vai usar uma outra história, um outro exemplo, para nos explicar o que é o reino de Deus, né? E ele vai dizer: o reino de Deus é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Então Jesus agora vai contar uma história de um homem que partiu para uma terra longínqua. Mas ele partiu para uma terra longínqua, mas ele não deixou os seus servos desamparados. Ele não falou assim: ó, estou indo, vou viajar para uma terra longínqua, agora vocês se virem aí. Não. A história de um homem que viajou para uma terra longínqua, chamou os seus servos e entregou para ele os seus bens. Ó, está aqui, eu vou dar um pouco de dinheiro para cada um, e vocês vão trabalhar com esse dinheiro. Vocês vão viver com esse dinheiro, vocês têm que trabalhar com esse dinheiro. Né, irmãos? E qual é a realidade espiritual disso? Né, irmãos? A realidade espiritual é que Jesus é o homem que foi para uma terra longínqua. Né, irmãos? Jesus foi para a direita de Deus. Né, irmãos? Ele foi para a direita de Deus, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, vai ser o dia da prestação de contas. Né, irmãos? Mas ele foi para a direita de Deus, mas ele não nos deixou aqui sozinhos, desamparados, e falou: se virem, agora é com vocês, eu já fiz a minha parte lá na cruz. Não, irmãos, ele morreu por nós na cruz, ele pagou os nossos pecados lá na cruz, né, irmãos? Mas ele nos entregou os seus bens, ele nos entregou aquilo que ele tem de mais grandioso, né, irmãos? Ele colocou em nós o seu Espírito, né, irmãos? O seu Espírito Santo. E o seu Espírito Santo, sabe, abre a nossa mente para a sua palavra. Seu Espírito Santo nos guia para a sua vontade, né, irmãos? Ele nos entregou os seus bens, aquilo de mais grandioso que você pode ter, irmãos. É isso que Jesus Cristo deu para você: os bens, o entendimento, sabe, o Espírito Santo te conduzindo, sabe, para uma vida com Deus, abrindo a sua mente para a verdade da palavra de Deus. Sabe, irmãos, esses são os nossos bens. E vai chegar o dia que nós vamos ter que prestar contas. Então essa história aqui do reino de Deus que Jesus Cristo está contando, né, irmãos? E ele vai dizer: ó, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Né, irmãos? E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que os talentos, né, irmãos, aquilo que Deus nos deu, os bens espirituais que Jesus Cristo nos deu, Ele não nos deu de maneira igualitária. Né, irmãos? Não é que todo mundo não é igual. Né, irmãos? Todo mundo não recebeu a mesma medida. Uns receberam 5, outros receberam 4, outros receberam 2, outros receberam apenas 1. Então nós não podemos esperar que na igreja sejam todos iguais, né, irmãos? Porque a medida dada para cada um é uma medida diferente. Mas a realidade espiritual que Jesus Cristo está mostrando aqui é que mesmo aquele que recebeu apenas 1 não é desprezível apenas porque recebeu apenas 1. Mesmo aquele que recebeu apenas 1, ele não está isento de ter que prestar contas desse 1 que ele recebeu. Glória a Deus, Senhor. É preciso granjear esse 1 que você recebeu. Glória a Deus, Senhor. Né, irmão? Se Deus nos deu grandes bens, nós temos que granjear grandes bens, mas se não recebemos tanto, sabe, irmãos, isso não nos isenta de não fazer nada. Glória a Deus, Senhor. Isso não nos isenta de enterrar os nossos dons. E é essa a realidade que Jesus Cristo está trazendo aqui, né? O que nós estamos fazendo com os nossos bens, né, irmãos? O quanto nós estamos granjeando espiritualmente, né, irmãos? E nos dedicando àquilo que Deus nos deu. Glória a Deus, Senhor. Essa é a realidade que Jesus Cristo está trazendo aqui, irmãos. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos.
E da mesma sorte o que recebera 2, granjeou também outros 2. Irmãos, o que aconteceu? Aquele que recebeu 5 talentos, ele granjeou 5 talentos. Aquele que recebeu 2 talentos, ele granjeou 2 talentos. Sabe, nós não temos nenhum exemplo aqui, não vai ter ninguém, irmãos, que vai receber 2 talentos e vai granjear 5. Né, irmãos? Não vai ter ninguém que recebeu 5 e vai granjear 8, 10. Porque o máximo que você pode granjear é a exata medida daquilo que Deus te deu. Você só granjeia aquilo que Deus te deu. Você não tem capacidade de si mesmo de granjear além daquilo que Deus te dá. Sabe, irmãos, então se nós estamos produzindo muito, se nós estamos granjeando muito, se nós estamos nos esforçando muito, sabe, irmãos, nós simplesmente estamos granjeando a exata medida daquilo que Deus nos deu. Não estamos fazendo nada mais, não estamos fazendo nada além, né, irmãos? Então não existe super crentes, né, irmãos? Não existem crentes acima da média, sabe, irmãos? Não existem crentes que fazem mais do que deveriam fazer, sabe, irmãos? Existem apenas crentes que tem a obrigação de cumprir a exata medida daquilo que foi dado. Então não há motivo nenhum para ninguém ser arrogante, não há motivo nenhum para ninguém ser soberbo, não há motivo nenhum para ninguém achar que é melhor do que o outro que recebeu 1, porque se você recebeu 5, você só recebeu 5 porque Deus te deu 5, e não porque você tinha capacidade de ter 5. Né, irmãos? Então nós granjeamos a exata medida daquilo que Deus nos deu. Glória a Deus. E essa realidade espiritual que Jesus Cristo está mostrando aqui para nós, né, irmãos? Deus nos deu 5. O seu Espírito vai nos guiar para que nós venhamos a granjear na medida exata daquilo que Deus nos deu, né, irmãos? Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Né, irmãos? A triste realidade espiritual que Jesus Cristo está trazendo aqui é que apesar da gente não poder granjear mais da medida que nos foi dado, é possível sim granjear menos. Sabe, irmãos, a realidade espiritual aqui é: você não pode granjear mais do que aquilo que Deus te deu, mas você pode sim granjear menos. Você pode ter recebido 5 e está granjeando 3. Você pode ter recebido 2 e está granjeando 1. Você pode ter recebido 1 e não está granjeando nada. Cavou e escondeu o seu talento. Sabe, irmãos, então isso serve de reflexão para nós, para que nós não venhamos a ficar nos comparando com o irmão que senta do nosso lado do banco da igreja. Porque às vezes nós estamos achando que estamos fazendo muito, achando que estamos fazendo mais do que o irmão que senta do lado do banco da igreja, mas ele só recebeu 1 e você recebeu 5. Santo Senhor. Sabe, irmãos, e você acha que está bem porque você faz mais do que o outro, mas ele recebeu apenas 1, você recebeu 5. Você deveria sim granjear mais do que ele. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então, se Deus nos iluminou com a sua verdade, se Deus nos mostrou as grandezas da sua palavra, se Deus abriu a nossa mente, né, irmãos? Se Deus nos separou para caminhar uma vida com Ele, que glorifique, nós temos que passar isso para frente na exata medida que nós recebemos. Né, irmãos? Nós não podemos conhecer a palavra de Deus, conhecer e, sabe, guardar isso para nós e não fazer nada com isso. Não, irmãos, é preciso granjear isso na exata medida que nós recebemos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não adianta ter um vasto conhecimento, sabe, irmãos, ter um grande entendimento, sabe, e ficar só para você, não adianta nada. Sabe, irmãos, é preciso granjear isso. Sabe, irmãos, é preciso trabalhar isso. Né, irmãos? E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Né, irmãos? É muito interessante essa palavra, muito tempo depois. Né, irmãos? Às vezes a prestação de conta vai demorar muito tempo. Muitas pessoas acham que porque elas não estão prestando conta nesse exato momento, significa que elas estão sendo aprovadas por Deus. Sabe, irmãos? Não, isso não significa não, irmãos. Muitas vezes nós
nós estamos enterrando o nosso talento e muito tempo depois é que a gente vai prestar conta. E o momento de prestar conta, sabe, irmãos, não dá para granjear nada naquele momento. Sabe, irmãos, e o problema também é que a gente pode achar que tem muito tempo, quando a gente pode morrer amanhã e pode não ter tempo nenhum. Sabe, irmãos, e se a gente soubesse que ia morrer daqui a 5 minutos, será que hoje nós diríamos, não, eu granjeei os meus talentos, tenho certeza eu granjeei, e Deus me deu e eu consegui granjear? Será que nós estamos em dia, irmãos, com os nossos talentos? Será que nós estamos granjeando na exata medida daquilo que Deus nos deu? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, porque às vezes nós pensamos que podemos viver até os 80, mas morre amanhã e acabou o seu tempo, não vai haver mais tempo de granjear nada. Então, irmãos, essa é uma realidade espiritual que Jesus Cristo está trazendo aqui, uma realidade não muito agradável, mas para que nós venhamos a despertar. Né, irmãos? Para que nós venhamos a despertar. Não é agradável, não é uma realidade agradável, mas é uma realidade espiritual que está contida aqui, que nós temos que nos atentar para ela. Né, irmãos? Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, olha só, aquele que recebeu mais, ele recebeu 5, e ele fez ele granjeou o máximo que podia, que era 5, a exata medida daquilo que Deus deu. Sabe, e o que Deus disse para ele? No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Né, irmãos? Muitos crentes ficariam indignados. Né, mas como pouco? Como pouco? Mas eu fui o que mais ganhei, eu fui o que mais trabalhei, eu fui o que mais fiz, eu fui o que mais me dediquei. Muitos crentes ficariam indignados. Que pouco nada, foi mais do que merecido. Né, irmãos? Nós trabalhou muito, você só trabalhou, sabe, você só fez a exata medida daquilo que Deus nos deu. Sabe, irmãos, é pouco, irmãos, porque a gente não tem como fazer mais do que aquilo que Deus dá. Sabe, irmãos, é pouco comparado com a recompensa que nós iremos ter. Nós somos fiéis no pouco, só fazemos o mínimo daquilo que precisamos fazer e a recompensa é enorme. Glória a Deus, Senhor. Não, irmãos, a recompensa é enorme. Foste fiel e o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. No pouco foste fiel. Sabe, irmãos, é muito pouco aquilo que a gente faz pela grandeza daquilo que a gente vai receber. Glória a Deus. Né, irmãos? E aquele que recebeu apenas 2, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Né, irmãos? Aquele que recebeu 2, ele também granjeou 2, e ele ouviu a mesma coisa. Né, irmãos? Ele ouviu a mesma coisa, sabe? A graça de Deus, ela iguala a todo mundo. Glória a Deus. Né, irmãos? A graça de Deus, ela iguala a todo mundo, ela iguala aquele que recebeu muito e aquele que recebeu pouco. Né, irmãos? Quando nós granjeamos o pouco que nós recebemos, a recompensa é a mesma daquele que recebeu muito. Sabe, irmãos? E granjeou muito. Sabe, irmãos, e é nessa recompensa que nós temos que pensar. Sabe, irmãos, é isso que nós temos que granjear. Glória a Deus. Né? Não vai adiantar chegar lá no dia da prestação de conta e dizer: não, eu granjeei muito, eu consegui comprar 5 casas, eu consegui comprar 5 carros, eu consegui ter 5 diplomas. Não, mas isso aí não serve para nada. Não era isso aí que era para você ter granjeado, mas só foi isso que você granjeou a sua vida toda. Sabe, só foi isso que você priorizou a sua vida toda. Sabe, irmãos, então nós temos que saber, sabe, essa realidade espiritual do que nós realmente precisamos granjear.
Né, irmãos, o que nós realmente precisamos granjear? Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e junta onde não espalhastes. Né? Esse que recebeu 1, ele disse que com o Senhor, como ser um homem duro, eu fiquei com medo de perder o dinheiro. Sabe como eu fiquei com medo de perder o dinheiro? Porque o Senhor é um homem duro, sabe? Eu enterrei o dinheiro para não correr o risco de perder. Sabe, irmãos, essa é uma realidade de muitos crentes hoje. Não, para caminhar com Deus, ele tem que caminhar com reverência. Tem que caminhar com fervor, para fazer as coisas para Deus, não pode ser de qualquer jeito. Sabe, e como eu não tenho muito jeito assim para fazer as coisas do jeito que tem que ser, eu não faço nada. Sabe por quê? Para fazer as coisas de Deus não pode ser de qualquer jeito. Sabe, tem que ter assim, firmeza, tem que ser de coração, tem que falar com as palavras certas. Então, e como eu não sei assim, eu tenho medo, e então eu não faço nada. Sabe, irmãos, essa é a realidade de muitos crentes. Essa é a realidade de muitas igrejas. Sabe, muitos crentes estão na igreja, sabe, e estão lá há anos e anos e nunca oram. Sabe, porque tem medo. Sabe, tem que usar as palavras certas, tem que falar direito. E eu não sei, eu não consigo falar direito. Então, como as coisas de Deus não pode ser de qualquer jeito, eu não faço nada. Faço nada. Sabe, eu queria testemunhar, sabe, mas eu não sei falar muito bem, sabe, eu não consigo me expressar muito bem, sabe, então eu não faço nada, eu não agradeço nada nunca, sabe, porque as coisas de Deus não pode ser assim, errado não, sabe, com a desculpa de um pretexto zelo, eles enterram o seu dom, e eles não fazem nada. E hoje nós temos multidões de crentes dentro da igreja, sabe, que não oram mais. Multidões de crentes dentro da igreja que não testemunham mais. Multidões de crentes dentro da igreja que não evangelizam mais, que não fazem mais nada. Simplesmente enterraram os seus talentos. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Enterraram os seus talentos. E essa foi a condição. Atemorizado, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Né, irmãos? E qual que é a resposta de Deus para esse tipo de situação? Qual que é a resposta? O que Deus diz sobre isso? Né, irmãos? Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Né, irmãos? A resposta é mau e negligente servo. Sabe, irmãos, a resposta não é não entendo, é assim mesmo, tinha vergonha. Sabe, irmãos, se tivesse convicção realmente de que Deus precisa ser glorificado, sabe, a gente venceria a vergonha e glorificaria Deus. Se houvesse convicção de verdade, que a palavra de Deus precisa ser proclamada, sabe, irmãos, nós nos levantaríamos e proclamaríamos a palavra de Deus. Sabe, irmãos, mas falta convicção em nós, sabe, irmãos, mas a gente ainda não faz nada, enterra os talentos e ainda chama isso de zelo, né? Chama isso de irreverência, chama isso de uma suposta prudência. Glória a Deus. Né, irmãos? Então é preciso que nós venhamos a granjear os nossos talentos, sabe, irmãos, vencer o medo, vencer a vergonha, vencer a timidez. Por isso que na palavra de Deus fala que os tímidos não alcançarão o reino de Deus. Sabe, irmãos, porque na timidez ninguém faz nada. Na timidez fica todo mundo omisso. Na timidez ninguém fala o que deveria falar, porque vai magoar um, porque vai magoar o outro, porque vai magoar o outro, e a única coisa que se prega é as bênçãos. Sabe, irmãos, por isso que fala, os tímidos não alcançarão o reino de Deus. Né, irmãos, nós temos que nos dedicar, sabe, irmãos, a palavra de Deus de todo o coração, vencendo todas essas coisas que é só um período curto de tempo que logo passa quando a gente entende a prioridade daquilo que precisa ser feito. Glória a Deus. Né, irmãos, devia ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Né? Sabe, não há desculpas pelo fato de você ter escondido o seu talento. Não há desculpas pelo fato de você não ter feito aquilo que você deveria ter feito, pelo fato de você não ter granjeado na exata medida daquilo que eu te dei. Não há desculpa, sabe? Você deveria sim ter granjeado, né, irmãos? E ele vai dizer:
Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Né, irmãos? Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Né? Aquele que tinha apenas 1 talento, tira dele e dá para aquele que já tem 10. Né? Significa, irmãos, que quanto mais nós granjeamos a Deus, quanto mais nós granjeamos na exata medida daquilo que Deus nos deu, mais Ele abre a nossa mente, mais Ele nos dá. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, há um crescimento espiritual do crente. Glória a Deus, Senhor. Quanto mais nós granjeamos, mais Ele nos dá. Glória a Deus. Mas aquele que só tem 1, mesmo que tenha apenas 1 e não granjeia, até esse 1 ele perde. Santo Senhor. Irmãos, até esse 1 é tirado dele. Né, irmãos, até esse 1 é tirado dele, sabe, irmãos? É uma realidade dura, é uma realidade triste. E aquilo que nós precisamos ter em mente aqui, irmãos, nessa passagem bíblica, é para que o fato de nós granjearmos o nosso bem, para que nós venhamos a granjear os nossos bens, os nossos talentos, para a gente crescer de um lado, a gente precisa perder do outro lado, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Não dá para ganhar de um lado e ganhar do outro lado. Sabe, irmãos, para que nós venhamos a granjear os nossos bens, a gente muitas vezes perde do outro lado. Essa é uma triste realidade e nós precisamos saber lidar com essa situação. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, esses dias eu estava no correio e o correio estava lotado, estava cheio de gente no correio. Você pegava uma senha lá e ficava 1 hora no correio. Mas de repente uma mulher pegou a senha no correio e ela falou: moça, eu não posso esperar aqui não, eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar, moça, não pode ficar aqui 1 hora esperando chamar a senha não. E todo mundo que estava no correio virou e falou: vai, a gente trabalha também. Você pensa que é só você que trabalha? Todo mundo trabalha também. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente acha que o outro granjeia mais, é porque não tem nada para fazer. Santo Senhor. Sabe, é fácil para você granjear, não tem nada a fazer. Sabe, irmãos, muitas vezes nós achamos que aqueles que mais produzem, sabe, irmãos, eles produzem porque eles estavam lá em casa. Não tem nada para fazer. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos para a igreja, granjear a Deus, louvar a Deus. Não tem nada para fazer mesmo. Sabe, irmãos, nós achamos que aqueles que granjeiam mais é porque não tem nada para fazer. Sabe, irmãos, para a gente granjear de um lado, a gente precisa perder do outro lado. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, a gente precisa perder do outro lado. Não dá para granjear de um lado e ganhar do outro lado, irmãos. Essa é uma triste realidade espiritual. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e as prioridades mostram na nossa vida o que é importante e o que não é importante. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, a realidade mostra isso. Né? E a grande questão, irmãos, é que se Deus te deu 5 talentos e você está granjeando apenas 4, o que será que vai acontecer? Se você recebeu 5 talentos e você está recebendo apenas 4, você está granjeando apenas 4, o que será que vai acontecer? Vamos ler o que vai acontecer. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Santo Senhor. Sabe, irmão, não sou eu que estou dizendo essas coisas. Está aqui na palavra de Deus, irmão. Glória a Deus, Senhor. Sabe, seria muito bom se tivesse escrito aqui: não, Deus entende. Sabe, o importante é busque, vê aí, granjeia aí no tempo livre, no que der. Vai levando a vida aí, que no dia da prestação de contas a gente faz um acerto aí, tá tudo bem. Sabe, não seria muito bom se tivesse escrito isso aqui. Glória a Sabe, Deus. irmãos, a gente fazia culto aqui uma vez a cada 2 meses e tratava da nossa vida. Né, irmãos? Mas essa não é a realidade que está tratando aqui. Mas essa é a realidade que a maioria dos crentes vivem hoje em uma grande parte das igrejas. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, não se tem a dedicação que deveria se ter. Sabe, irmãos, se Deus te deu, se Deus abriu a sua mente, se Deus te deu um entendimento a respeito da palavra de Deus, né, irmãos, se Deus te conduziu a uma vida, na verdade, sabe, irmão, você precisa granjear isso na exata medida que você recebeu. Glória a Deus. Não é o quanto dá, não é o quanto pode, não é o quanto você quer, não, é na exata medida que você recebeu, simples assim. Glória a Deus. Porque esse é o fim daqueles que receberam 5 e granjearam 4. Porque se eles receberam 5 e granjearam 5, fizeram pouco. Fizeram só aquilo que receberam. Ninguém está fazendo nenhum favor para Deus, não.
Glória a Deus. Né, irmão? Nós temos obrigação de granjear na exata medida daquilo que Deus nos deu. Glória a Deus. Né, irmãos? Então é bom nós pensarmos no dia da prestação de conta. É bom nós granjearmos mais. E quanto mais nós granjeamos a Deus, mais Deus vai nos dar, e mais nós vamos ter que granjear, e mais nós vamos entender que as prioridades espirituais, sim, são importantes. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E que para que nós venhamos a granjear as prioridades espirituais, é preciso abrir mão, muitas vezes, das coisas materiais. Glória a Deus. É preciso abrir mão, não dá para fazer as duas coisas. Né, irmãos? Vamos priorizar, vamos granjear os nossos bens. Né, irmãos? Que a recompensa é grande. Entra no gozo do seu Senhor. Né, irmãos? A recompensa é muito grande. Essa é a realidade espiritual. Isso é o reino de Deus. Glória a Deus, Senhor. É assim que funciona o reino de Deus. Glória a Deus. Por isso que não tem espaço para meios crentes. Não tem espaço para crentes que não estão granjeando aquilo que deveriam. Sabe, irmãos? Ou você é salvo, ou você é um perdido. Ou você está granjeando aquilo que precisa granjear, ou você está caminhando rumo ao abismo, rumo às trevas exteriores, rumo ao ranger de dentes, tristeza, angústia, tribulação. Glória a Deus. Né, irmão? Jesus tinha acabado de contar a parábola das 10 virgens. As 10 virgens, as 10 eram virgens. Né, irmãos? As 10 tinham lâmpadas. As 10 tinham azeite. Glória a Deus. Só havia uma diferençazinha entre as 5 da outras 5. A diferença era que as prudentes tinham azeite em reserva, enquanto que a outra não tinha. Todo mundo ia achar isso insignificante. Santo Senhor. Sabe, eu não faço assim aquilo que eu podia fazer, mas é insignificante. É esse insignificante mesmo que vai te conduzir para o abismo. Santo Que mostra que você não tem compromisso com a verdade da palavra de Deus. Que mostra que você preza mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. Sabe, irmãos, é insignificante. Sabe, irmãos, mas é as coisas insignificantes que mostram aquilo que realmente somos. Glória a Deus. Essa é a realidade espiritual que Jesus Cristo está trazendo aqui. Muitas vezes não vai haver muitas diferenças entre os perdidos e os salvos. Não, muitas vezes são pequenas coisas. Sabe, irmãos, então que isso possa mover o nosso coração. Glória a Deus. Irmãos, que venhamos a granjear para que Deus possa nos dar mais, abrir mais a nossa mente, granjear mais, porque isso é um privilégio imenso. Glória a Caminhar com Deus abrindo nossa mente, né, irmãos, e nós proclamando a verdade na exata medida daquilo que Deus nos deu. Glória a Essa é a palavra de Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome de Senhor Jesus. Amém.